passar a palavra agora para a Rosalina Santa Cruz. Então, boa tarde a todos. E eu queria continuar o papo da Melinha e da Luísa, companheiras e amigas de longa data, né, a Luísa é uma companheira imprescindível, daquelas que a gente dizia do Brecht, né? Umas que lutam um dia, tão importantes, mas aquela que luta a vida inteira é imprescindível. E a Melinha também, né? A Melinha é amiga, irmã dessa luta. E eu queria falar da Comissão da Verdade a partir do ponto de vista de uma família. Talvez, como vocês já falaram, mostrar como nós entramos nessa luta, né? Era 1974, o meu irmão, um estudante de Direito da Universidade Federal Fluminense, nunca tinha pegado em armas, e isso não é porque não fosse importante pegar em armas, porque eu tinha participado da luta armada e era irmã dele. Mas Fernando nunca tinha... Estava muito ansioso e muito envolvido com o desaparecimento de amigos dele, como Humberto Câmara Neto, de Recife, Onestino Guimarães, Paulo Wright, porque ele era da AP, da Ação Popular, um grupo que vinha da Igreja Católica. Portanto, se antes de Fernando ser preso, alguém nos dissesse que Fernando ia ser preso político desaparecido, nós achávamos que não. Mas por quê, né? O que é que o Fernando faz de tão terrível? Ele dá aulas alfabetiza pessoas lá no Rio de Janeiro, faz muitas reuniões com os amigos, protesta na universidade. Fernando é preso no sábado de carnaval, onde nós estávamos todos no Rio de Janeiro, e eu morava em São Paulo já, na casa da minha irmã, e fomos à praia, no Leme, naquele dia. E à tarde, Fernando voltou para casa, deitou assim no chão e lembrou que tinha um encontro com um amigo dele, que chamava-se Eduardo, chama-se, né? Eduardo Collier, que era estudante de medicina, estava procurado, portanto, estava na clandestinidade no Rio de Janeiro, e Fernando ia fazer uma ponte dele com a direção da Ação Popular, Jair Ferreira de Sá, já morto também. E nesse dia, Fernando não voltou para casa. Aí começou a nossa busca, que dura 40 anos. E essa busca não é uma busca por Fernando, é a busca de todos os familiares desaparecidos. Tem essa conotação. Aquele dia, como eu já tinha sido presa, tinha cumprido 1 ano e 3 meses de prisão, a minha mãe, meus pais, minha família já sabia que a coisa tinha uma certa... tinha um certo perigo, né? Mas tinha a Lei de Segurança Nacional que dizia que até 1 mês o prisioneiro não precisava ser reconhecido por lei. Se a gente entrasse com mandato de segurança, com habeas corpus, podia ser negado, porque depois eles reconheciam. Esse 1 mês era o mês do interrogatório, isso previsto pela Lei de Segurança Nacional. E que esse 1 mês podia ser adiado por mais 1 ou mais 2 meses. Então, durante os 3 primeiros meses, o desespero era da gente que aquela tortura continuasse, mas não fosse morto. Mas nossa ideia é que ele estava vivo em alguma dessas dependências, ou em São Paulo, ou no Rio, ou quem sabe em Recife, mas que ele estaria vivo sendo torturado. E a nossa busca passou a ser uma busca de habeas corpus, carta, para quem a gente pudesse escrever. Entramos na Anistia Internacional pedindo notícia dele e veio o tempo inteiro. Não está, não tem prisão. Isso mostrar como a ditadura agia. Depois disso a gente passou, aí vem Vala de Perus, está lá, não está, vem toda a nossa família na busca dos cemitérios, de ver em cada cemitério, ir lá procurar livro por livro, para saber se tinha algumas notícias, uma fotografia que alguém achasse do nosso grupo de mães familiares. Encontrou uma fotografia parecida de um rapaz de barba no Instituto Médico Legal do Rio, íamos todos reconhecer as fotos, não é. E depois toda a coisa que foi feita com os familiares, que é uma das coisas mais terríveis, essa figura do morto desaparecido, né? Por isso que eu acho que devia ser um centro da Comissão da Verdade.
porque tinha coisas assim, a mãe de uma companheira, a dona Felícia, ela recebia à noite telefonemas de uma mulher, provavelmente da repressão, que fingia ser a filha dela. E dizia, que eu sou Isa, eu estou bem, mãe, não se preocupe. Com que intuito se fazia isso com as famílias, a gente não imagina. Será para a dona Felícia parar ou para continuar a luta, a busca, né? A minha mãe começou a ter notícias. Fernando está no Araguaia. Mas Fernando não é do PCdoB, como é que ele foi para o Araguaia? Está no Araguaia, está em Belém do Pará, numa delegacia X. A gente pagava representante, advogado para ir. Ia. Não é. Aí depois outra notícia, ele está em Franco da Rocha. Afinal, Franco da Rocha era uma cidade, não é? Quem sabe o manicômio Franco da Rocha é uma cidade, tinha um cemitério próprio. Aí ele está desacordado no Franco da Rocha. Aí fomos a Dom Paulo, levamos a casa dentária, tipo, foto, medidas, para ver se encontrava uma enfermeira que estava lá passadista, vigiando para ver se encontrava Fernando Franco da Rocha. Depois, começou a haver as primeiras notícias vindo por militares, né? Foi a primeira que veio, foi por um militar chamado Mari, qual é o nome dele? Marial, aquele sargento que deu. Tá, não importa, é um sargento disso, Marivaldo. Aí o Marivaldo dá as primeiras notícias. Fernando estava na Casa da Morte, em Petrópolis, e foi esquartejado. Eu vi, eu soube, fomos todos lá para ouvir o Marivaldo. E o Marivaldo dizia, não, olha, com a maior, né, impunidade possível. Né? Eu vi, foi esquartejado, era postos em sacos plásticos e tal, e jogado no mar. Bem, pedimos ao governo brasileiro na época, vamos investigar, porque se uma pessoa diz uma coisa dessa, ela tem que ser investigada. Não, Marivaldo, não é verdade, deve ser história. Tal. Fernando é desaparecido, é verdade. Agora, o que Marivaldo dizia, não sei. Passou-se Marivaldo. Aí, nenhuma notícia. Como é que durante 40 anos, as notícias, é como se uma pessoa tivesse evaporado, e não só um, né? São 144 desaparecidos evaporados. Não tem notícias, não tem cemitério que tenha uma pista, não tem órgão do Estado, não tem nada. E, a partir recentemente, né, até com a questão da Comissão da Verdade, alguns militares chamados, que se autodenominam ou torturadores ou participantes da ditadura, fazem seus relatos. Aí o primeiro vem, o recente, né, é o Cláudio Guerra. Cláudio Guerra, um delegado do Espírito Santo, que tinha um cargo semelhante ao que o Fleury tem agora. Ele dá uma declaração para 2 companheiros dos direitos humanos. Ele ficou 17 anos preso uma parte em regime fechado, porque fazia parte do Esquadrão da Morte. Ele dá o seguinte depoimento, né? De que o Fernando, com detalhes, que a Ana Rosa Kuczynski, 14 presos políticos desaparecidos, foram levados, ele mesmo levou o Fernando, quando perguntamos para ele, num saco plástico, já morto, da Casa da Morte, para ser incinerado num forno de uma usina em Campos. Fomos também vê-lo, né? Tem crédito, não tem, muito do que ele diz não é verdadeiro, e a gente já tinha notícia que Fernando teria estado em São Paulo, em morto. Agora, quem sabe, Fernando foi incinerado. Né? Não foi até hoje investigado. Em plena Comissão da Verdade, o Cláudio falou, as investigações foram feitas de forma isolada e pontual. A Comissão da Verdade não fez nenhum esclarecimento em relação a isso, e o Cláudio está lá fazendo ele virou pastor, porque se arrependeu, está lá fazendo seus discursos, seus sermões, e a gente continua sem notícias. Então, essa é a trajetória da maioria dos familiares de mortos ou desaparecidos em circunstâncias não esclarecidas. Não há esclarecimento. O caso mais bárbaro dos desaparecidos, eu acho que é o do Breno, Carlos Alberto Soares de Freitas. Ele está desaparecido desde 74, ele era um dirigente
dava Palmares, e um dia sai na Globo, o jornal Globo do Rio de Janeiro, um militar, não se identifica, mas deu para o jornalista notícias que ele tem, através do seu baú, que ele tirou, um depoimento que ele diz de próprio punho, do Breno, delatando seus companheiros. E detalha, ele delatou fulano, dizendo assim, que Cicrano fazia isso. Tudo, de certa forma, verdade, porque provavelmente foi retirado das torturas de outros companheiros. E foi feito um relatório só, dizendo que era de autoria desse companheiro morto, desaparecido. Como é que um militar diz que tem depoimento de próprio punho do morto e desaparecido? E esse senhor, e nem o jornalista, é obrigado a dizer quem é e ser chamado para ser preso, pelo menos, né? E explicar por que está dizendo isso. Então, por último, vem esse Malhães aí, que diz, ele não se lembra quanto matou, mas matou, né? E que fazia, ele na Casa da Morte de Petrópolis, que já está denunciado depois há muito tempo, ele tirava a arcada dentária das pessoas para que não fosse identificado. Tirava a pele dos dedos da mão para que não ficassem as impressões digitais. E mais, abria o abdômen e tirava metade das vísceras para que a pessoa não boiasse quando fossem colocadas no rio ou no mar. E esse homem sai andando de onde ele veio contar essa história sem ser preso. Sem ser preso. Isso no Brasil hoje, faz menos de um mês, e a imprensa inteira denunciou o nome dele. Ele nem tem medo, nem nada, que quem que vai pegar ele, se nem o Estado, nem a polícia, ninguém mais. E é capaz de dizer horrores desse tipo, que me custa acreditar, podendo ser meu irmão, porque meu irmão, a notícia é que está na Casa da Morte, que esse homem tenha feito isso. Eu não imagino esses senhores dentro de uma Casa da Morte, arrancando a arcada das pessoas e tirando a pele das unhas e abrindo as vísceras para botar para boiar no rio. No entanto, ele imagina isso e fala isso. E é impune. Isso não... Nem na Alemanha nazista, gente. Nem na Alemanha nazista. E na Alemanha nazista houve Nuremberg. Houve Nuremberg. Ele sentou-se numa mesinha e passou o laudo que ele deu do sargento. O laudo que ele dá do sargento, João Lucas Alves, morto em Belo Horizonte, em 1972, dizia que o João Lucas tinha um olho arrancado. Ele escreveu isso no laudo que estava lá do Exército, assinado, de que arquivo foi tirado aquele laudo, que com certeza existem arquivos que eles, dado a impunidade, que eles sempre pensou, eles nunca acharam que fossem lá no Exército buscar esse arquivo, porque não sei por que ele dá um laudo desse, não é? E que estava suas mãos, suas unhas arrancadas, ou algumas parcialmente arrancadas, que tinha hematoma por todo o corpo e que estava com ânus ferido, queimado de vela. Esse homem era um sargento, morto com esse laudo. O médico se identifica, diz que é médico fulano de tal, e ao perguntar, o senhor reconhece esse laudo assinado aqui pelo senhor? Ele disse, antes eu queria perguntar se eu estou na Comissão da Verdade aqui. Pois eu estou pensando, estou achando que eu estou na Comissão da Mentira. Porque tudo que eu vi aqui falando de tortura, de morte, é mentira. É mentira. Eu nunca vivi isso no Exército Brasileiro. Isso, legista. E esse laudo? O senhor estava nesse dia no hospital do Exército, aqui no Rio de Janeiro, servindo ao hospital como médico? Sim, estava. Mas eu não assinei esse laudo.
Mas como o senhor não assinou esse laudo, se está com o seu nome aqui, e foi o Exército, foi o Exército que nos mandou, está no arquivo do Exército. O senhor vai processar o Exército por ter posto o seu nome no laudo que o senhor não assinou? Ele disse, não interessa, o meu depoimento está encerrado. Ele depois saiu andando e começou a dar entrevista para a imprensa. Isso é demais, gente. Isso estamos numa comissão da verdade. E hoje, no Brasil, onde temos um governo, não é, de esquerda, um governo, quer dizer, de esquerda, que se diz de esquerda, num governo, um governo que até o governo que eu voto de novo nele, por mais incrível que seja, né? E que tem uma comissão da verdade e não tem capacidade, coragem. Que forças são essas? Eu fico me lembrando até do Getúlio, que diz forças ocultas me levaram. Será que existem essas forças ocultas? Que forças são essas que impedem que uma comissão da verdade prenda essas pessoas? O que forças ocultas são essas? Que pactos são esses? Que pactos são esses que faz com que uma comissão da verdade, que teria 2 eixos, primeiro, né? Resolver a questão dos desaparecidos e punir os responsáveis pelas torturas e desaparecimentos no Brasil. Não sabe que todos os torturadores têm carteira assinada, porque começa como no Chile, o torturador é o senhor ditador de morte. Depois do ditador, você não precisa pegar ninguém que era da clandestinidade, porque ninguém era lá. Todos eram militares das 3 Forças Armadas com carteira assinada. É só perguntar, já se reconhece que houve tortura nesses lugares? Quem é que estava servindo no DOI-CODE? Quem era o comandante do 1º Exército? Quem era o comandante do 2º Exército, do 4º Exército? Esses comandantes, eram eles que instituíam a tortura, porque torturador não é aquele que pegava o fio e empunha na minha vagina ou na minha orelha. Era quem permitia e quem definia que isso existisse. Todos esses têm nome. Por que não se faz uma lista? Não é tirado só nome de rua, não. Se faz uma lista dessas pessoas e faz como se fez com Pinochet. Presos. Eu sou contra a prisão. Presos. Tem nome. E quem está morto? E quem está morto desses, retira pelo menos as honras militares. Não é? Não estou nem pensando em retirar a pensão de seus filhos. Retira as honras militares. Os põe como torturadores. Retira todo nome de rua, de colégio, de viaduto que tem esses nomes. É só isso. Isso a comissão já podia ter feito há muito tempo. Gente, o comandante do 1º Exército, o senhor Silvio Frota, ele foi ao DOI-CODE quando eu estava sendo torturada lá, porque eu fui no dia da minha audiência, eu denunciei as torturas que tinham passado, a sessão foi suspensa e eu fui levada novamente para o DOI-CODE, onde eu estava. Quando cheguei no DOI-CODE, eu estava amedrontadíssima, porque fui extremamente ameaçada. Se você falar de autoria, você volta para aqui. Eu voltei, estava num canto assim, quando chega um grupo de militares, todos marchando e de prontidão, entre eles o Silvio Frota, que perguntou assim, por o que você falou na auditoria, que torturas a senhora passou? A senhora não nem me chamar de senhora, porque eu era muito jovem, a senhora. Qual foi as torturas que você passou? Eu disse as que eu disse lá. Aí ele disse, é pressão psicológica o que a senhora sofreu, porque vocês não falam, só falam com pressão. Dentro do DOI-CODE da Barão de Mesquita, eu fui não só ameaçada, como vi o senhor Silvio Frota. Os comandantes do 1º Exército, eles não só permitiam, estavam na tortura, como olhavam e participavam diretamente e iam aos centros de tortura. Por que esses homens continuam impunes? Porque a sua memória é preservada para seus filhos, para o país. Por quê? Que comissão é essa? Isso aí não precisa fazer grandes esforços. Não precisa dizer que não existe queimar o arquivo. Esses arquivos não são queimados, porque são arquivos de nomeação deles. Não é? São históricos, estão lá nos lugares. Então, eu acho que, além disso, o que eu vejo na comissão, além as coisas todas que a Melinha e a Luísa disseram, é absurdo, mas
mas é o centro da comissão. É uma comissão que quer reconciliação nacional, é uma comissão que não quer punir, é uma comissão que não quer tornar essa questão pública. Eu acho que pela comissão não existiria nem debates como o de hoje. Não debates nas escolas como o que eu fiz de manhã. E somos nós que estamos fazendo, não é a comissão. Somos nós familiares que há 40 anos ou mais continuamos fazendo com que a memória de nossos mortos existam, porque quem saberia quem é Fernando Santa Cruz? Um estudante de 24 anos assassinado. Ninguém, se não fôssemos nós, nossa família, resistindo, sacrificando nossa vida, nossa vida profissional e tal, fizer com a fotinho de Fernando em cada ato, em cada lugar. É minha mãe com 100 anos, que hoje se veste vermelho e vai na reunião internacional, onde for, com foto do filho dele, dizendo, onde está meu filho? Onde está meu filho? É isso que fez com que os nossos desaparecidos existam. E quem não tinha família, e quem não teve, não existe. Porque a história só existe, a história que for contada, a história oral que nós contamos. E o que se espera, eu acho que está se esperando hoje, o Estado brasileiro, é que isso desapareça. Porque nós vamos desaparecer, vamos nos cansar ou vamos morrer. E não vai ter quem leve mais essa bandeira, porque ela não está escrita. Essa história não está escrita nos livros escolares, essa história não está escrita, é uma história oral, é uma história testemunhal. Porque não se escreveu essa história, não se quer escrever essa história do Brasil. O máximo que se quer é mudar a página, é passar uma borracha, é levar para o esquecimento. E eu acho que a gente, nós familiares, e não só os familiares, como o apoio que tivemos das forças progressistas desse país. Claro, poucas, mas tivemos. E foi por isso que a gente conseguiu chegar até hoje com essa bandeira. E a Comissão da Verdade, que nasceu tímida, e nasceu não só para ser tímida, mas para não existir, existiu por causa de pessoas como Luiz Erundina e da luta contínua dos familiares, que grita a ponto da gente ter até vergonha do nosso grito, porque parece que é o grito dos esganiçados, sabe? Daqueles que não conseguem perdoar, daqueles que não conseguem sair do lugar, porque é isso que nos vimos. Eu tenho receio, às vezes, de passar esse vídeo que fiz em alguns lugares, porque vamos dizer, lá vem aquela velha louca, com aquela mesma história, porque não esquece, já passou, minha senhora. Né? É isso que a gente, no fundo, fica na gente, não é? É como se... Então, eu quero dar essa bandeira para outras pessoas, porque fica cada dia mais pesada para a gente, não é? Levar essa bandeira continuamente. Onde está Fernando? Hoje, quando a gente começou a perguntar onde está Fernando, a nossa família, a gente estava perguntando onde está Fernando mesmo, porque a gente achava que ele estava vivo. Até a anistia, a gente achava, quem sabe, abre algum lugar e ele está lá. Depois da anistia, a gente disse, não, ele não está mais vivo. Nós queremos as ossadas, nós queremos fazer o direito e o dever de enterrar nossos mortos. Nós queremos isso. Hoje, nós não queremos mais nem o dever, nem o direito de enterrar nossos mortos. Nós queremos a justiça, nós queremos que isso não continue acontecendo, porque o nosso morto hoje não é só Fernando, o nosso morto é Cláudia, é Amarildo, é todos os jovens negros pobres dessa cidade que morrem e desaparecem como Fernando, e nós estamos aí continuando com nossas disputas internas, com nossas alegrias e tristezas, e isso acontecendo cada dia mais na nossa periferia, na nossa cidade, no nosso país. Não é? Mães como a minha, que há 100 anos, tem 100 anos e chora há 40 anos a morte do filho, com a impotência total de saber o que foi feito e sem o direito e o dever de enterrá-lo, quantas nessa periferia? Quantas mães que estão do mesmo jeito, sem saber onde estão seus filhos, meninos de 16, 17, 18, 20 anos, que são presos, somem. É o tráfico, é não sei o quê, que acabou e que não pode gritar. A gente sabe o que é você ter um grito preso na garganta e não poder dizer, porque é isso. Você não pode dizer que não tem aonde dizer, você não tem para quem dizer, não é? Porque foi tudo, durante esses anos todos, a gente não tem um único inquérito feito
de verdade sobre Fernando, sobre a bonde, sobre a busca de Fernando, sobre as pistas que nós temos. E nós temos pistas, nós temos um coronel que assinou uma carta para minha mãe em 74, dizendo assim, pare de escrever essas cartas, porque eu comparei a assinatura e elas não batem. E com que intuito a senhora anda escrevendo cartas dizendo que existem carcereiros, que existem presos nas Forças Armadas? Com que intuito, com que interesse a senhora está denegrindo a imagem da mais importante instituição desse país, que é as nossas Forças Armadas, o nosso Exército? Isso para minha mãe, em plena ditadura militar. Ela tinha 10 filhos, né? Quando ela saía depois disso, era sabendo que estava arriscando a vida dela. Ela estava ameaçada pelas cartas que ela escrevia. E isso nunca foi apurado. Isso fica na nossa memória e na nossa história. E contamos hoje, eu contei de manhã, contei agora, de noite não durmo bem, amanhã recupera de novo, fala novamente. Isso por muito, muito tempo. A bandeira é nossa, gente. Nós não podemos deixar que fique impune os torturadores, os assassinos desse país. Porque não é por vingança ou revanche, é para que nunca mais aconteça, para que não continue acontecendo. E não só uma coisa que eu queria falar. A questão do crime conexo é uma das coisas mais absurdas, e que é assim a interpretação. Se você fez um crime, né, roubou alguém, e eu não acho que roubar é crime, mas roubou alguém que foi considerado crime. Você é absolvido, não é? Você é perdoado, o crime desaparece. Porque no momento que a pessoa que fez absolveu, o crime deixa de existir. E como crime de tortura, são dois, né? São um e outro. No momento que um é anistiado, o crime deixou de existir. Então o outro que fez o crime deixou de ser crime. Então é isso, a bendito crime conexo. Não existe mais. Para quê? Tortura. O desaparecimento ainda diz que é um crime contínuo, porque até hoje não achou as ossadas. Mas se a impossibilidade, e se acreditarmos que é verdade o que o Cláudio Guerra diz, de que, como ele diz mesmo, quem foi incinerado, virou fumaça, virou cinza. Vocês não vão encontrar mais. Acabou o crime, né? Porque não tem mais nem restos mortais para provar. Ele confessou, acabou. E é isso que está se fazendo que a gente acredite a Comissão da Verdade. Mas existe um movimento forte, eu acho, forte nesse país, que nos permite falar aqui, falar nas escolas, multiplicar essa história, que ela está começando a ser ouvida pelos jovens. Eu sinto que isso é algo muito importante para a gente, para os familiares, para as pessoas que lutam por justiça. Beleza.